Boa noite a todos. Que delícia, né? Poder ouvir a Vitória. Muito obrigado, viu, Vitória, pela companhia, pelas músicas. Volte sempre, já está convocada a voltar à nossa casa, não está convidada. Venha sempre que possível. Antes da gente começar a nossa fala, pediram para eu dar um recadinho para vocês, na questão que dias 17 e 18 desse mês, nós teremos o nosso bazar, né, onde nós vendemos aí as roupas que são recolhidas, os calçados, são peças seminovas, aquelas que precisam ser arrumadas, a gente tem uma equipe que arruma, e todo o dinheiro arrecadado, na verdade, é revertido em forma de alimento, de outros donativos para os nossos irmãos que estão em situações menos favorecidas. Nós também temos a campanha do livro, que se vocês puderem e não for prejudicial para nenhum bolso, doar R$5. E é uma doação espontânea, uma colaboração, e no final então a gente sorteia um livro de brinde para quem puder estar colaborando com esses valores. Todas as arrecadações da casa, na verdade, ela tem um propósito, né? A gente tem que pagar aluguel, conta de água, telefone, internet, e também comprar os alimentos que são destinados aos nossos irmãos. Todos os domingos nós temos aí uma quantidade bem grande de marmitas que são oferecidos aos mais necessitados, que estão numa situação que hoje se encontram numa situação de rua, e também na compra dos alimentos que faltam, né, para as cestas básicas, que compõem as cestas básicas e as cestas de higiene para cada família cadastrada em nossa casa, que hoje deve estar em torno de 65, 70 famílias cadastradas. Se puderem colaborar com alimentos também não perecíveis, café, leite, enfim, com tudo que vocês puderem contribuir, sempre será muito bem-vindo, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Edilson, faço parte do grupo de voluntários aqui da Casa Espírita Mãos Estendidas de Itatiba. É com um prazer muito grande que eu estou aqui de novo para conversar com vocês. Quero agradecer os irmãos encarnados que aqui se encontram, os irmãos desencarnados que aqui se encontram. Quero agradecer aos amigos internautas que estão nos acompanhando. Meu muito obrigado, minha gratidão a todos. Que neste momento, então, nós possamos fechar os nossos olhos, serenando a nossa mente e o nosso coração. Que possamos nós ter uma noite de reflexão, uma noite de aprendizado, que possamos conectar o nosso coração ao coração de Jesus. Que sintamos a presença do Mestre, nos acalentando, nos abençoando. Que sintamos a luz divina, a luz do nosso Mestre em nosso ser. Que possamos nós recebermos as bênçãos a que procuramos, se for de nosso merecimento. Que possamos curar o nosso corpo físico, que possamos curar o nosso corpo espiritual, que possamos nós, Senhor da vida, sermos mensageiros, obreiros ativos, sempre na construção de um mundo melhor, de um mundo novo, a partir de nós mesmos. E como forma de agradecimento, juntos, façamos a oração que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema, gente, escolhido para a noite de hoje
É uma parábola muito conhecida que está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. É a parábola do filho pródigo. Na verdade, uma parábola é uma pequenina história. É uma história simples que se utiliza de elementos cotidianos para revelar assim algo muito maior, algo muito mais complexo. E esses relatos, eles têm diversos simbolismos. Tem algum mosquito mordendo eu aqui. Ele tem diversos simbolismos. E cada detalhezinho, cada detalhe da parábola tem um significado particular. Eles nos fazem refletir sobre determinadas situações, para que possamos compreender os ensinamentos de Deus. As parábolas, as mais conhecidas que nós conhecemos, na verdade, são aquelas que foram contadas por Jesus. Jesus falava em parábolas para com aqueles que o ouviam, para os seus discípulos. Então, naquele momento, Jesus estava reunido com um grupo de pessoas, com os seus discípulos e outras pessoas que o acompanhavam, e ele estava fazendo um discurso, para aqueles que lhe ouviam, a respeito da misericórdia divina, da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, na verdade, é algo assim, como que eu posso dizer, tão profundo. A misericórdia de Deus é algo tão gigante, que Jesus não contou apenas uma história. Ele falou muito mais que uma história. Porque Jesus sempre foi muito simples. Jesus sempre falou de maneira muito calma, com palavras que as pessoas pudessem compreendê-lo. Jesus se dirigia aos outros com muita humildade, com muito amor, para que também aquelas pessoas que o ouviam, assim como nós, pudessem se aproximar ao coração de Jesus, entendendo as suas falas. E a teologia, ela nos conta que o coração de Jesus é a hermenêutica do Pai. Hermenêutica, palavra bonita, gente? Hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que a gente não ouve tanto, não fala tanto, mas ela tem um significado muito importante na nossa vida. Hermenêutica, na verdade, é a ciência da interpretação. Quando vocês estão vendo, por exemplo, quando vocês estão lendo um livro, e aquelas palavras escritas do livro, vocês estão decodificando aquelas palavras, ou então quando vocês estão assistindo um filminho, uma novela, algum programa de televisão, e vocês estão tentando captar o que aquela pessoa, aquele ator, está falando, ou então assim como agora, eu estou conversando com vocês, e vocês estão tentando passar pelo filtro de vocês, a minha fala, para que vocês compreendam, isso é uma experiência hermenêutica. Então, quando eu digo que o coração de Jesus é a hermenêutica do Pai, nada mais eu estou dizendo que o coração de Jesus são as palavras do Criador. São os ensinamentos do Pai, de nosso Deus Pai maior. Enfim, para que nós possamos ter uma experiência hermenêutica, eu vou colocar um filminho para vocês, para que depois eu possa conduzir a nossa fala. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Bonito, né, gente? O que essa história nos ensina?
Na verdade, como vocês puderam ver, é a história de um pai e seus 2 filhos. E o filho mais novo, um dia, ele reivindica a sua herança, parte da herança do pai. E ele vai viajar para terras distantes, ele toma novos rumos, novas direções. Ele faz a opção de escolha, o seu livre-arbítrio, e segue a sua jornada. E segue teu caminho. Só que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, porque o Evangelho não nos fala, mas eu acho que ali passaram longos anos, 15, 20 anos talvez, esse filho ele gasta todo o seu dinheiro. Gasta toda aquela fortuna que ele tirou do seu pai, com os seus prazeres momentâneos, com os seus bens materiais, sem se preocupar em mais nada. Ele queria viver. Chutou o pau da barraca e foi embora. Só que daí, o que aconteceu? Naquela época, teve uma grande peste. E a fome, na verdade, a escassez foi gigante. A fome imperava. E ele se viu sozinho, porque ele gastou tudo o que ele tinha. Então ele já se viu longe de casa, longe dos seus pais, ele já não tinha mais condições financeiras, os amigos que lhe cercavam, ou seja, os falsos amigos, porque eram interessados só no bem material e não pelo que ele era, assim como a gente conhece muitos por aí, se afastaram e deixaram sozinho. Então, ele se viu na condição de ter que pedir trabalho. E ele resolveu pedir trabalho. Ele pediu trabalho para um senhor que era dono de um sítio e que deu a oportunidade de ele apaziguar porcos, ou seja, cuidar dos porcos. Só que a fome era tamanha, a fome era tão grande que ele pensou até em se alimentar da própria comida que era dada para os porcos, da lavagem que era dada para os animais. E aí um dia, ele lá, com fome, ele, acho que bateu aquela consciência, né? Nada como o tempo e a vida para ensinar a gente em muitas situações. Ele se recordou da casa do teu pai. Ele falou, poxa, na casa do meu pai haviam tantos jornaleiros, como vocês ouviram, haviam tantos empregados. E lá eles não passavam fome. Lá eles tinham moradia. Lá eles estavam numa situação melhor que a minha. E eu aqui nem me importei com minha família, nem me importei com meu pai. Não dei valor a essas coisas. A minha ganância falou mais alto. E os próprios empregados, numa situação melhor que a minha. Mas nesse ponto, muito arrependido, na verdade, da sua aventura, né? Ele ensaiou algumas palavras para falar para o pai, pedindo perdão pelo que ele tinha feito. Mas o desespero dele, a vergonha, aquele acordar do erro cometido era tão grande, né? Que ele toma coragem e ele fala assim, não, eu vou voltar para casa e eu vou pedir para o meu pai me acolher, mas não como um filho. Eu vou pedir para o meu pai me acolher como um empregado, porque lá eu vou ter um pão para comer. Lá eu vou ter um abrigo. E lá eu vou poder trabalhar, exercer alguma coisa e poder colaborar para o meu crescimento e ajudar o próximo. Então vai ser uma maneira que eu vou ter de respeitar o meu pai, de devolver aquilo que eu lhe tomei. Mas imagina,
A hora que o filho está voltando para casa, como vocês viram na estrada, longe, e ele estava lá chateado, né? E aí o pai o viu, correu em sua direção, o abraçando, o cobrindo de beijos, o acarinhando. Então o filho chorando fala assim: pai, perdão, eu pequei contra os céus, ou seja, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. E eu não mereço ser considerado, eu não mereço ser chamado como teu filho. Me perdoe. Mas o pai, tomado de toda aquela compaixão, o pai, tomado de todo aquele amor, abraçou teu filho e falou para os empregados: tragam-lhe a melhor túnica, a melhor veste, né? Coloquem um anel em seu dedo e tragam sandálias para calçar o meu filho. Matem o novilho mais gordo que acharem, para que a gente possa comemorar. Vamos fazer um churrasquinho e vamos festejar, porque este meu filho se encontrava morto e ressuscitou, ressurgiu. Porque esse meu filho encontrava-se perdido, né? E retornou, e foi encontrado. E aí eles começaram então aquela festa. O que Jesus, na verdade, pretendia, contando essa história do pai de seus dois filhos? Na verdade, ele queria convencer as pessoas daquela época, né? Que o pai era bondoso, que o nosso Deus Pai, o Criador, é misericórdia e bondoso. O pai da história é a semelhança do pai e Deus. Os filhos somos nós. Então Jesus queria, com aquela narrativa, usando os elementos simples, mostrar que Deus é piedoso. E que é fácil a gente entender, porque Jesus ele usava esse contexto, essas parábolas, porque ele estava numa época, na verdade, que para fazer essa junção, estabelecer essa conexão entre os homens e Deus, era muito difícil. Não se podia pronunciar o nome de Deus naquela época, né? O templo de Jerusalém, como eu coloco, onde os cultos aconteciam, ali havia um lugar, o tabernáculo, né, uma sala do tabernáculo, onde ficava a famosa Arca da Aliança, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote, ele podia entrar naquele local. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele local. Para quê? Ele pudesse oferecer algum sacrifício, fizesse algum sacrifício, para que os pecados dele, do sumo sacerdote e dos homens, fossem aceitos por Deus. Então você imagina Jesus Cristo naquela época, tentando fazer essa ponte entre o Criador e os seus filhos, que somos nós. Não existia essa oportunidade que nós estamos vivendo aqui, ou falar de Deus. Não se podia. Era algo muito difícil. Então naquele momento ali, ele constrói uma história super bonita. Uma história de um pai, né, na verdade seus dois filhos, para facilitar o entendimento. Uma história que nós pudéssemos conseguir compreender. E naquele tempo, gente, se hoje já é assim, continua sendo, imaginem vocês, naquela época, há 2000 anos atrás, um filho pedir a herança para um pai. Naquela época, você poderia, ainda assim como muitas vezes hoje, né, ao desencarne dos entes queridos, aí tem a partilha, o que a gente faz, né, dividem os bens. Naquela época, pedir a herança para um pai era algo muito doloroso.
Era como se o filho chegasse para o pai e falasse assim: pai, a partir de hoje, você não existe mais para mim. Eu não tenho conexão nenhuma com você. Eu vou pegar esse dinheiro, ó, e vou embora. E a minha filiação contigo termina aqui. A nossa relação de pai e filho, a partir deste momento que eu pego o seu dinheiro, você não existe mais para mim. Difícil um pai que cria um filho, que educa, ouvir isso. Você imagine, não que seja doído, mas nós, como os filhos, desabonarmos Deus Pai, o Criador. Nós optarmos pelos caminhos errados da vida. Nós desobedecermos às leis da criação. Nos tornarmos rebeldes, assassinos, fazermos o contrário do que são os ensinamentos do Cristo. Você acha que o nosso Pai, Deus, ele fica feliz? Não. Assim como nós pais não gostamos de ver os nossos filhos indo em caminhos errados da vida. Só que isso é tão verdadeiro, isso era tão puro no coração daquele jovem, que depois que ele então começa a passar fome, dele ter desperdiçado todo o seu dinheiro, que ele retirou na verdade do pai, né? Ele, como eu falei, ele leva algum tempo para perceber, 15, 20 anos talvez, não sei, porque não fala. E como eu falei, quando ele pede a herança do pai, ele decretou, né? Nós deixamos de ter esse vínculo. E foi embora e viveu a vida que queria. E levou anos. E o que tem isso a ver com para nós? Porque, gente, muitas vezes, o que eu quero dizer é que nós erramos. Nós nos rebelamos muitas vezes. E a gente não consegue perceber que nós estamos errados. Mas aí, chega um certo momento da vida em que a gente parece que cai em si. Como diz aquele ditado, né? O tempo ensina. É como se tivessem retirado aquela cortina que até então a gente não enxergava, que nos impedia de enxergar os nossos erros e ter mais conhecimento da verdade. Ou da percepção do erro que nós cometemos. E muitas vezes quando nós erramos, ou por vergonha, ou por talvez adaptação, nós nos acostumamos com esses erros. Nós preferimos não pedirmos o perdão, não sermos humildes o suficiente, não nos fazermos o auto-perdão, o reconhecimento que estamos errados, e isso nos afasta dessa conexão com Deus. Não que Deus nos abandone, jamais, porque um pai nunca abandona seu filho. O pai nos ama incondicionalmente. O pai criador nos ama. E essa história, ela traz então a história desse filho que talvez não estivesse no lugar certo, que havia tomado o caminho da porta larga, das facilidades da vida, né? E quando Lucas, evangelista, também nos fala dessa parábola, sobre a lavagem, né, dos animais, a comida dos porcos, ele não está só se referindo ao bem material, à comida que estava faltando, mas ele estava tentando mostrar o lado espiritual da história. O que significa a lavagem dos porcos? É algo sujo, é algo que aquele rapaz estava experimentando, o que pudesse ser talvez uma coisa de mais imundo que existia no mundo espiritual. Ele tinha chegado ao fundo da miséria, né? Ele estava experimentando os sentimentos mais mesquinhos.
Ele teve a ganância, a avareza, ele não teve o perdão, ele tinha soberba, ele conviveu, ele dava valor aos bens materiais e não cuidava do seu espiritual, desrespeito, enfim, quanto. E aí vem aquela sujeira da comida e mostra para ele que ser humilde é ser grande, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração. E aí quando ele cai em si, ele volta. Ele fala assim, não, eu vou voltar para o meu Pai. Como nós, quando nos arrependemos, nós voltamos os olhos para o Criador, pedindo as bênçãos de Deus. E Deus sempre vai estar ali, igual o Pai da história, esperando a gente de braços abertos, esperando a gente, seus filhos, né? Porque Ele nunca nos abandona. Somos nós quem optamos por sair do caminho, por esquecermos muitas vezes de Deus. Mas Deus está lá, sempre presente, nos esperando para acolher. E quando Ele fala que o filho estava morto e ressurgiu, é porque o filho retomou a sua origem. Entendeu o que era o caminho da vida. Por que nós estamos aqui? Para nos ajustarmos. Somos espíritos em evolução. Somos os espíritos que erramos. E continuamos errando. Mas que Deus nos dá a oportunidade de nos melhorarmos dia após dia. Por isso estamos num mundo de provas e expiações, onde os dias não são, também não são fáceis, mas as corrigendas dos nossos erros, das nossas falhas, somos nós que optamos por fazer ou não. Nos melhorarmos é uma questão de escolha. Optarmos pelo caminho do bem, seguir o caminho certo, ao lado do Pai, o Criador, é uma escolha. Optar pelos caminhos tortuosos, pelas facilidades da vida, são outras. O que aprendemos com essa parábola? Como eu falei, para entender a parábola, nós tendemos que entender a história como se o Pai fosse Deus. E que todos nós somos filhos de Deus. E assim como o filho pródigo da história, quando nós nos desviamos do nosso caminho para saciarmos os nossos desejos, as nossas vontades, nós estamos abandonando o Pai. Porém, não importa o tamanho, a intensidade, né, dos nossos pecados, porque os erros de um filho jamais serão imperdoáveis para um pai. Porque os nossos erros jamais serão imperdoáveis para Deus. Como eu disse, Ele vai estar sempre ali, nos esperando, né? Ele nos deu o caminho do livre-arbítrio, da escolha. Ele nos fala assim, ó, Edilson, ou vocês, não sigam esse caminho. Eu não quero que vocês façam. Ele deixa a gente seguir. Porque muitas vezes a gente não aprende pelo amor, mas sim pela dor, né, gente? Então, Jesus e Deus é um Pai generoso, que sempre, 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 sempre ficará feliz em acolher aqueles filhos que se arrependem. De maneira sincera. Mas o arrependimento tem que sair de dentro para fora, né? Assim como nós entendemos que Deus, e como um pai, não guarda rancor dos seus filhos. Porque Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade para que possamos crescer. Como eu falei, a reencarnação existe para isso. Erramos, não conseguimos resgatar ou sanar todas as nossas dívidas. Deus nos dá a oportunidade de regressarmos à pátria e um dia voltarmos a um plano de reencarnatório para que possamos recuperar, né, sanar os nossos erros. E por um outro lado, também para não me estender muito, nós temos que entender
a perspectiva do outro filho que ficou, do filho mais velho. Quando aquele filho mais velho fala assim: poxa, pai, eu não te abandonei. Eu continuei firme do seu lado, trabalhando, dando duro, fazendo tudo certinho na minha vida. E aí chega o meu irmão que errou, fez o que fez, chega ali, ele tem mais mérito que eu. E o pai fala para o filho, né? Que ele estava feliz porque o filho que havia errado estava perdido e foi reencontrado. Que o filho que estava morto estava ressuscitado, ressurgiu. E que ele, o filho mais velho, nunca saiu do lado do pai. Você sempre esteve comigo. Que bom, graças a Deus. E que muitas vezes, convenhamos, nós reclamamos. Porque minha cunhada é uma folgada, porque meu irmão é um folgado, porque eu cuido do meu pai, porque eu cuido da minha mãe, porque sobra para mim, porque meu colega de trabalho é um folgado, eu faço, ele não faz, ganha na moleza. Fulano ficou rico, eu continuo pobre. Fulano trocou de carro, eu não tenho. Como pode isso? Nós reclamamos. Assim como o filho mais velho reclamou. Ficou ali, do lado do pai, como nós. Temos todo o ensinamento de Jesus, mas reclamamos de boca cheia. Fazemos, às vezes damos com uma mão esperando retribuição com a outra. E reclamamos dos outros, apontando os erros dos outros, a falha dos outros, e não nos corrigimos. Não olhamos para o nosso espelho, para a nossa face, né? Então, esse irmão mais velho que ficou, seria uma forma de nós enxergarmos o perdão. Que nós possamos aprender a ser mais generosos e compreender que temos semelhanças e que não somos iguais ao outro. Que amemo-nos uns aos outros, que respeitemos uns aos outros. Amai o vosso irmão assim como ama a ti mesmo. E amando como a ti mesmo, estarás amando a quem? A Deus. Não é assim que Jesus nos ensinou? Então, se esse irmão reclamão ficou lá, Deus sempre esteve com ele. Ele seguiu o caminho certo. Mas ele ficou, talvez por vontade própria, ele queria ter feito o que o irmão fez. Adiantou? Para os olhos de Deus adianta, porque todos nós somos amados da mesma maneira. Mas aí é um ensinamento que vem para nós, que nós devemos nos olhar, nos melhorarmos, né? E aprendermos que a nossa evolução, que daqui da terra a gente não vai levar nada. E que ninguém precisa olhar para você e falar: nossa, parabéns pelo que você fez. Não, a sua conexão é entre você e Deus. Você tem que saber que você fez o certo. Você tem que saber que você deu o seu melhor. Você tem que entender que você está melhorando a cada dia. Poxa, hoje eu podia ter ficado no churrasco, mas eu vim na casa espírita e eu ouvi o Edilson falar: parabéns, homens de bem estão aqui, compartilhando os ensinamentos do Cristo. Não porque o Edilson está falando, mas são os ensinamentos da Bíblia, do Evangelho. Estão melhorando? Graças a Deus. Um passinho de cada vez. Estão melhorando. Gratidão a todos vocês, aqui e os que estão nos vendo. E essa parábola, como eu coloquei, para encerrarmos, ela explica bem a relação que Deus tem com o pecador. E que nem sempre nós seremos aceitos de volta, onde o amor for verdadeiro. E nunca será tarde demais para recomeçar. Ou seja, onde o amor existe, todos nós podemos regressar, porque nós teremos no lar
Eu já falei isso para vocês numa fala anterior, numa outra preleção, da diferença do lar e da casa. Uma casa é feita de alicerce, de tijolos. E um lar é muito mais que isso. Um lar, ele pode ser um ninho, um bangalô, um casebre, humilde, pequeno, seja uma mansão, seja lá o que for. Mas no lar existe sempre a oração. No lar existe a união. No lar existe a oração, a palavra, o aconchego, o choro, o afago, o afeto, o ensinamento. Então, quando vocês falarem, eu vou para minha casa, não. Voltem para o lar de vocês. E que o lar de vocês seja sempre um acolhimento. Assim, quando o filho resolve voltar ao lar da sua casa, ao seio familiar, ao aconchego do Pai, o Criador, como nós temos Deus conosco, em nosso coração. Somos partículas divinas. Temos Deus porque somos filhos de Deus. Então, naquele momento de aflição, voltemos para Deus. Clamemos o amor do Cristo, para que Ele nos ajude a melhorarmos-nos dia após dia. E que na vida tudo passa, como dizia Chico Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia também passarão. A saudade daquele ser querido que se foi na mão da Dona Morte, também passará. Os dias de glórias, os triunfos mundanos, que nos julgamos maiores ou melhores que os outros, também passarão. A vaidade interna, que nos faz sentir como o centro do universo, como a última bolacha do pacote, um dia passará. Porque a vida é feita de momentos. Momentos pelos quais nós temos que passar. Afinal, nós fizemos as nossas provas. E esses momentos, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte. Desempenhar o nosso papel no palco da vida. Lembrando que ela nem sempre segue o nosso querer. Mas a vida, gente, ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, aprendamos a valorizar, agradeçamos. E como forma de agradecimento, novamente, eu peço a todos, serenando o corpo, a mente, a alma, fechando os nossos olhos, agradeçamos pela oportunidade da vida. Agradeçamos a Deus, Pai, o Criador, pela oportunidade que nos dá. Caminhos que nos são colocados, pelas provas, pelas expiações. Agradeçamos pela família que temos, pelos amigos que conquistamos, pelo trabalho, pela saúde do corpo físico. Agradeçamos pelas dores, porque também são ensinamentos. Agradeçamos pelos dias difíceis, também são aprendizados. Enfim, aprendamos dia após dia a sermos melhores, sermos instrumentos de fé, sermos obreiros ativos na construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine seus caminhos, a sua casa, o seu lar, o seu coração. Que assim seja, uma boa semana, fiquem na paz de Cristo. Que assim seja, graças a Deus.